E aí que vai minha pergunta, Eduardo. Em quanto tempo, eu acho que a população gostaria de saber, né? Em quanto tempo que, por melhor que seja o presidente que entre lá e faça medidas mais ou menos nesse sentido que você tem falado aí, que faça uma boa administração, que consiga juntar ali um bom time de economistas, em quanto tempo que a gente consegue sair desse buraco que o Brasil se afundou nos últimos anos? Olha que engraçada a sua pergunta. Existe uma diferença muito grande em economia em relação a fato e expectativa. O fato demora bastante, porque você tem uma inércia na economia, onde a economia vai muito mal e demora para ela começar a melhorar. Aí está o diagnóstico da questão, é isso? Exatamente, exatamente. Porque quando você acerta o diagnóstico e aponta para o lado certo, aliás, isso é outra coisa, não adianta todo mundo remar muito forte. Nos Estados Unidos tem um ditado que diz o seguinte: não adianta você remar mais rápido o barco se ele está apontado para o lado errado. Você vai ficar cada vez mais distante do lugar onde você quer chegar. Mas se você aponta para o lado certo e as pessoas veem o seguinte: caramba, lá é o destino certinho, estamos para o lado certo. Aí eles falam o seguinte: apesar de hoje ainda estarmos dentro de uma crise, como eu sei que vai melhorar, eu quero me antecipar, vou começar a investir agora, eu vou começar a contratar agora, vou começar a produzir agora. E você faz com que o país entre no ciclo virtuoso de melhoras de emprego e de melhora de percepção. Porque essa percepção é o que faz o cara sair de casa animado, achando que as coisas vão melhorar, ou sair de casa deprimido. Foi divulgado agora, hoje, o pior nível de confiança do empresariado em muito tempo. E é isso que atrapalha, a percepção, às vezes muito mais do que o próprio fato. Ô Eduardo, com relação ao que alguns candidatos vêm dizendo a respeito da taxação das grandes fortunas, alguns deles vêm colocando, né, que mexeria nessas alíquotas das taxações dos impostos referentes às grandes fortunas. Essa medida você acha que daria algum resultado? Total. No Brasil a gente tem que taxar as grandes fortunas, tem que taxar a herança, muito mais do que a gente taxa hoje, tem que taxar dividendos. Aí o cara fala: não, mas taxar dividendo, a gente já taxa na empresa, vai taxar o dividendo de novo, é bitributação. Então vamos fazer o seguinte, vamos somar quanto a gente taxa dentro da empresa com quanto a gente taxa fora da empresa e comparar com o resto do mundo, que aí fica comparando laranja com laranja, né? Banana com banana. O Brasil, quando você soma essas duas tributações para o dono da empresa, ele paga menos de 30%. Que ainda tem o benefício do tratamento de juros sobre capital, que é uma coisa que só tem aqui no Brasil. Então ele tem uma taxação de menos de 30%. E nos Estados Unidos é 57%. Na França é 64%. Aí o cara quer viver igual nos Estados Unidos, mas não quer pagar o imposto dos Estados Unidos. Quer viver igual na Suécia e na Dinamarca, mas não quer ter a mesma distribuição de Suécia e Dinamarca. E o problema é o seguinte: quando você tem esse elemento de distribuição de renda, todo mundo sai melhor. Porque ser rico andando num carro blindado dentro de um prédio cheio de grade não é ser rico. Sim. Ser rico é você chegar, um amigo meu que mora na Holanda, a filha dele de 12 anos de idade, ela pega um ônibus, vai até a estação de trem e pega 1 hora de trem para estudar todo dia sozinha. Isso é sinônimo de riqueza. E para ter isso, a gente tem que distribuir renda. Mas quem é que vai fazer essas leis? Os deputados que estão lá? Que são financiados, agora que a gente abriu a caixa de Pandora, pelas grandes empresas, etc. E mais um ponto, um item novo que eu não falei na entrevista lá do Augusto Nunes, importante. Quando você, e eu nunca vi nem candidato falar, aqui a cola, se você está assistindo o Jornal da Manhã, já usa no teu próximo discurso, que é o seguinte: quando você não tributa o dividendo e tributa dentro da empresa, você pega, 2 exemplos, você tributa 30% dentro da empresa e 30% de dividendo. Ou você tributa 60% dentro da empresa. No Brasil a gente tributa tudo dentro da empresa. E alguns caras falam: então vamos só subir a taxa dentro da empresa e fica igual aos outros países. E não tributar fora da empresa. Quando você faz isso, você incentiva o cara a tirar o dinheiro da empresa e ficar na pessoa física. Porque quando o imposto na empresa é menor e você complementa com a pessoa física, você estimula ele a não tirar o dinheiro da empresa para o acionista e continuar na empresa. E dinheiro no caixa da empresa, sem fazer nada, queima. O cara tem que investir em produção. É por isso a importância de você pegar e colocar dividendos também, para sinalizar que é um país que valoriza produção e não um país que valoriza rentismo das pessoas mais ricas.